Oi, pessoal, meu nome é Bernardo Pancart Chegas e essa é a apresentação do projeto que eu estou fazendo com o Ian Matheus Tavares e Silva sobre a aplicação de algoritmo genético para a resolução do cubo mágico em poucos movimentos. Beleza. Então, o cubo mágico, ele é um problema exponencial, né? Então, a gente tem o cubo mágico 3x3, tem 43 quintilhões de estados possíveis. Então, parece ser muito, muito difícil, você não consegue só fazer tipo, uma busca em largura, sei lá, um Dijkstra nesse grafo, porque ele é muito grande. E em 2013 foi provado, eles descobriram o God's Number. O God's Number era um número que eles estavam procurando há muito tempo, que eles queriam saber, tipo, dado qualquer estado do cubo, qual que é o menor número de movimentos que você precisa para resolver. E eles provaram que o número de Deus é 20, então o número máximo de movimentos necessários para resolver qualquer configuração do cubo é 20. A gente vai ver que depende da métrica que você usa para medir, mas o padrão é considerar que é 20 mesmo. Aí, existem alguns algoritmos exatos, a gente inclusive vai colocar na referência aqui, mas eles não são eficientes o suficiente. Então, tem alguns algoritmos exatos, só que eles precisam de uma quantidade exponencial de memória e tempo. Então, sei lá, os algoritmos exatos, para algumas configurações, até resolvem rápido, tipo, na ordem de minutos, mas para algumas outras configurações, eles demoram horas. Ah, tá, eu devo explicar qual que é o problema que a gente quer resolver, né? Algoritmo exato aqui, eu falo para resolver o cubo do menor número possível de movimentos. Então, no caso, a gente resolveria com o número de movimentos menor ou igual a 20, né? Com a configuração ótima. Porque, assim, você resolver o cubo em qualquer número de movimentos, tipo, resolver em, sei lá, menos que 200 movimentos, é bem fácil. Tem tipo, vários métodos aí diferentes, inclusive são os métodos que as pessoas usam para, de fato, resolver o cubo. Sei lá, o método de camadas, coisas desse tipo. Mas para você resolver no menor número possível, é muito difícil, porque, como eu falei, encontrar um caminho mínimo aqui é bem inviável, né? Aí, nesse projeto, a gente vai fazer uma análise do comportamento do algoritmo genético para encontrar soluções ótimas ou perto da ótima para esse quebra-cabeça, né? A gente vai usar o algoritmo genético para, na prática, encontrar soluções que tenham tipo, poucos movimentos, tipo, sei lá, 50 movimentos, então um múltiplo ali da solução ótima. Ok. Aí, falar um pouco da metodologia. A gente modela o problema como um grafo, eu acabei falando disso já um pouco. Aí, a ideia é que você tem, cada estado do cubo é um vértice nesse grafo, e dois estados estão conectados se você consegue fazer um único movimento tal que você vai do estado A para o estado B. Então, o estado A está conectado com o estado B, tem uma aresta, né, entre o vértice correspondente, se existe um movimento que leva do estado A para o estado B e vice-versa, né? Os movimentos, tipo, você pode fazer ele, você pode desfazer ele também. Aí, basicamente, a gente quer encontrar nesse grafo um caminho mínimo do estado inicial para o estado resolvido, ou um caminho curto, né? Um caminho que não tenha um comprimento tão longo. Aí tem duas formas de medir duas formas tipo, na real, são as duas métricas, e cada métrica considera só alguns operadores que você pode fazer no cubo. Tem a quarter turn e a half turn. A half turn é a padrão, então, tipo, na half turn metric, o número de Deus, o diâmetro do grafo é 20, na quarter turn é 26. Nesse projeto, a gente vai utilizar a quarter turn, principalmente porque ela é mais simples de ser implementada e porque o principal artigo que a gente utilizou de base para formular o algoritmo genético usou a quarter turn também. A gente acha que faz mais sentido usar ela. Tá, o que é a quarter turn? A quarter turn, ela tem 18 operadores básicos que podem ser aplicados no cubo. Então, você vê que pode girar uma camada entre as 9 camadas do cubo. O cubo ele tem 3 camadas em cada dimensão, né? O quarter turn vai só considerar você virar 90 graus no sentido horário ou no sentido anti-horário. E daí a half turn também considera de todos os giros na quarter turn, mas você também pode mexer uma face 180 graus. Então, basicamente, a única diferença é que se você quer mexer uma face 180 graus, na half turn conta como uma única operação, na quarter turn conta como 2 operações. Ok, beleza. Aí, vou falar um pouco sobre algoritmo genético também. Enfim, é uma metodística útil para resolução de problemas de otimização combinatória. Ela se baseia em conceitos de evolução. Então, ela meio que aplica crossover, mutação, fenótipo, genótipo, aplicado ao problema de otimização combinatória, né? Aí, é interessante que ela separa a representação do problema das variáveis da representação do cromossomo. E tem duas definições importantes aqui, que é o fenótipo e o genótipo. O fenótipo é o conjunto de variáveis originais do problema, e o genótipo é a representação nas strings. Então, assim, meio que o algoritmo genético ele não sabe sobre qual problema ele está tratando, ele sabe só a representação que ele tem e o que ele faz com ele, mas ele não sabe tipo, o que aquela representação significa. Isso é bem interessante. Aí, a ideia é construir uma população inicial, que pode ser definida de algumas formas, e você vai evoluindo essa população inicial através de reprodução, que é feita com crossovers e mutações, e depois seleção dessa população através de uma função de fitness. A gente vai definir todas, isso aqui é só o framework geral do algoritmo genético, né? A gente vai definir como que a gente faz cada uma dessas etapas, e daí a gente faz isso até que um critério de parada seja atingido. Beleza. Então, vamos falar um pouco da nossa modelagem do problema e como que a gente gera a população inicial. Então, o nosso cromossomo ele vai ser uma sequência de movimentos. Então, cada gene do cromossomo vai meio que representar um das 18 operadores da quarter turn metric.
e daí a gente vai definir um tamanho do cromossomo. Então, digamos que a gente define um cromossomo de tamanho 50. Aí, cada um dos elementos do cromossomo, dos genes, é um operador do cubo. Então, o cromossomo no final é só uma sequência de operações do nosso cubo. A gente nem vai manter o cubo inicial, a gente vai manter o estado do cubo implícito. A gente mantém só os operadores. E daí, dado um cromossomo, você meio que aplicaria sequencialmente aquelas operações, e daí você vê se você chega, em algum momento, né, em algum prefixo do cromossomo, se você chega no cubo resolvido. Então, a gente mantém de forma implícita. Aí, a nossa ideia, primeira, é para a população inicial, gerar indivíduos de forma completamente aleatória. Então, os seus genes vão estar, tipo, escolhidos valores uniformemente distribuídos entre 0 e 17, ou seja, 18 valores, cada valor é mapeado para um operador da core return. E a gente também, sim, não vai ser completamente aleatório, porque a gente aplica as seguintes restrições durante a geração dos genes. A gente não vai permitir dois movimentos opostos consecutivos. Então, se você faz um movimento horário numa face e logo em seguida faz um movimento anti-horário, eles se cancelam, né? Então, não faz sentido você ter esses dois movimentos consecutivos. E a gente também não vai permitir 4 movimentos consecutivos iguais. Se você gira a mesma face 90 graus 4 vezes, você anula ela. E aí também não faz sentido ter isso no cromossomo. Aqui, isso aqui é a nossa ideia inicial, né? Mas você pode colocar outras restrições. Enfim, tem restrições maiores, tipo, se você fizer um par de movimentos 8 vezes seguidas, eles também se anulam, tem algumas outras coisas assim. A gente pensou só nas duas mais simples, mas talvez valha a pena trabalhar aqui, principalmente que isso a gente pode aplicar também só na população inicial, o que é barato, né? Porque a gente só vai fazer uma vez. E a nossa ideia é usar tipo, esses dois na população inicial e esse aqui usar a todo momento. Mas enfim, isso a gente pode modificar no algoritmo também. Beleza, aí a nossa reprodução, a gente vai usar os seguintes passos. Então, isso aqui é tipo um loop, né? Que a gente vai fazer isso até que a população alcance um determinado tamanho, que vai ser determinado. Beleza, então a gente seleciona um par de pais da população usando o roulette wheel, em que o tamanho da fatia de cada pai vai ser proporcional à função de fitness, que a gente vai explicar depois. A gente cria cópias desses pais, aí a gente aplica crossover com probabilidade alfa, aí depois a gente aplica a mutação com probabilidade beta, e daí a gente coloca os dois cromossomos resultantes na população de filhos. Então, isso aqui é baseado no paper que a gente... Tipo, acho que todo o framework do algoritmo genético foi baseado num paper que os caras aplicaram e tiveram resultados bons. E, pelo jeito, eles não fazem... Tipo, eles fazem crossover ou mutação, ou os dois, né? Depende das probabilidades. Mas, enfim, a gente pode testar diferentes valores de alfa e beta aqui. Eles deram... Acho que o valor de alfa era 80% e o beta era 20%. Mas a gente pode testar outras coisas, ou testar sempre fazer crossover sem fazer mutação. Algumas coisas nesse sentido. Beleza, então, tipo, a cada vez que roda o loop, a gente ganha mais 2 filhos. E a gente faz isso até a população de filhos ter um certo tamanho. Aí, crossover e mutações. Por crossover, a gente escolhe que pontos de quebra aleatoriamente. Após isso, para cada cromossomo, troca-se os genes das posições que estão depois de um número ímpar de pontos de quebra. Essa definição é um pouco confusa, mas no paper lá o cara usa que é igual a 1. Seria só trocar o cromossomo depois do ponto de quebra. Mas, enfim, é uma definição um pouquinho mais chatinha. E para mutação, o jeito que ele faz no paper é escolher aleatoriamente exatamente um gene e modificar ele para outro valor aleatório. Aí também tem a gente colocou um pouco de elitismo para garantir que as boas soluções se mantenham em gerações futuras. A gente seleciona os X%, o X a gente vai testar, no paper ele usa 10. Então, os X% dos cromossomos da população atual para serem inseridos na população de filhos. Aí, como a gente está com a população de filhos maior que a população atual, para esse tamanho não aumentar exponencialmente, a gente tem que fazer uma outra seleção. E aqui, o que o paper faz, e o que a gente vai testar inicialmente mesmo, é só pegar os N, que é o tamanho da população atual, os N indivíduos com maior fitness dentro da população de filhos. E daí a população de filhos se torna a nova população. Então, essa é a explicação de como funciona uma geração, né? Uma geração completa de pais criando filhos, e você vai fazendo várias gerações, e assim vai evoluindo a população. Ok, aí agora o cálculo do fitness. Então, assim, a função que eles usam aqui é ver quantas pecinhas estão no lugar correto, basicamente. Aí, para fazer isso, uma observação importante aqui. Para saber a cor de uma face do cubo grande, basta olhar para a cor da face do cubo menor do centro. Então, por exemplo, nessa face aqui, qual que é a cor certa dessa face? É vermelho. Você pega, você pega sempre o cubo do meio, e o cubo do meio meio que determina a cor da face, porque os cubos do meio eles são fixos. O que move são esses cubos aqui. Já os cubos do meio eles são fixos, que nem mostra aqui, né? Ó, o centerpiece é fixed, aí tem o edge piece e o corner piece. Beleza, então, aí o cálculo do fitness é literalmente olhar para cada face quantos caras são diferentes do cubo do meio. Então, nesse caso aqui, nessa face, não tem ninguém vermelho aqui, a não ser o cubo do meio. Então, a gente somaria 8 no fitness. E aqui, quanto maior o fitness, pior nesse caso, né? Você pode botar esse valor negativo. Então, aqui somaria 8, aqui não tem nenhum verde, também somaria 8, aqui não tem nenhum amarelo, somaria 8. Aqui, e daí no caso, no cubo resolvido, o fitness é 0, né? Porque todo mundo está no lugar certo, então beleza. Ok. Aí, então, tá, dessa forma definiremos o fitness de um estado com a quantidade de faces dos cubos pequenos que não estão na face grande correta.
Aí só tem que tomar cuidado com a questão que eu falei, que quanto maior o fitness, pior. Você pode deixar negativos. Esse é o fitness que eles usam no paper, que funciona muito bem. Mas a gente pensou em os outros fitness, uma possibilidade de um lower bound para a resposta. Então, dado um estado do cubo, se a gente consegue um lower bound do número de movimentos que precisa para resolver, isso é uma boa função de fitness também. Inclusive, a função que é usada para algoritmos à estrela, um dos algoritmos exatos que funciona bem para resolver o cubo, é usar a estrela no grafo com o lower bound. E no lower bound que eles usam, que a gente achou bem interessante, eles basicamente calculam, tipo, se você considerar só as corner pieces, então tem 8 corner pieces, eu não posso clicar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem uma outra aqui, né, atrás ali. Se você considerar só essas 8, aí você tem 8 fatoriais possíveis, acho que 8 fatorial vezes cada corner piece pode ter 3 configurações, mas enfim, você meio que pode deixar calculado, se você considerar só as corner pieces, quantos movimentos você precisa fazer para resolver só as corner pieces. E no lower bound seria olhar para o cubo, olha só para as corner pieces, ver quantos movimentos você precisa resolver só a corner piece, isso é o lower bound, né? Porque o cubo é uma expansão do conjunto de peças que você precisa resolver. Aí você também pode deixar pré-calculado para as edge pieces. Então você deixa pré-calculado, se você considerar só as edge pieces, quantos movimentos você precisa. E no caso, você pegaria um máximo de resolver as edge pieces e resolver as corner pieces, e pode usar isso como fitness, que você tem no lower bound. É meio custoso de pré-calcular isso, porque tem muitas possibilidades. Tipo, o cubo completo tem na ordem de quintilhões ali, né, de possibilidades. Se você considerar só as corner pieces ou só as edge pieces, ainda é muito grande. Então demoraria, acho que, tipo, 1 hora para pré-calcular tudo. Mas a gente só precisa rodar isso uma vez, né? Depois você deixa pré-calculado, pode rodar o algoritmo genético várias vezes, várias gerações, que ele está pré-calculado. Mas, enfim, outra possibilidade de evolução aqui. Aí o critério de parada e possíveis alterações. A gente decidiu que a gente para se a gente achar uma solução para o problema. Então, porque qual que é a questão? A gente vai meio que definir o tamanho do cromossomo. Então, se a gente definir que o tamanho do cromossomo é 50, quer dizer que a gente está buscando qualquer solução que seja menor ou igual a 50. Se a gente acha uma solução, beleza. Mas se a gente quer achar uma solução melhor, a gente pode rodar de novo, e agora com o tamanho de cromossomo menor. O tamanho de cromossomo 30, por exemplo. E daí, então, a gente para se a gente acha uma solução, ou se o algoritmo atingir um tempo pré-determinado. Aí, nesse caso, a gente diz que o algoritmo não foi capaz de resolver o problema. Claro que, como é um algoritmo probabilístico, ele pode, tipo, sei lá, em 70% das vezes resolver o problema, mas a gente vai testar nos experimentos, certo? Bom, o algoritmo genético claramente tem um alto grau de liberdade, eu falei aí durante a explicação várias coisas que a gente pode mudar. Aí, assim, algumas coisas que a gente pensou alterar os parâmetros de mutação no crossover e os outros parâmetros que aparecem aí também, trocar o roulette pool por outro processo de seleção, e algo que o Fábio recomendou seria, se tiver muito fácil resolver o cubo 3x3, a gente pode testar em instâncias maiores, não mudaria nada no algoritmo, né? A gente só teria que mudar o conjunto de operadores ali, o cromossomo, sei lá, de 0 a 18 iria para 0 a 32, mas isso é bem tranquilo de fazer. Ok, aí a avaliação dos resultados. A gente vai fazer experimentos empíricos, comparando a quantidade de instâncias resolvidas e o tempo consumido por cada configuração. Então, a gente pode, inclusive, rodar os TTT plots, performance profile, em cima das diferentes configurações. E a ideia é que a gente vai testar as diferentes configurações. A gente vai alterar, tipo, o que vão ser essas configurações diferentes? A gente vai mudar os parâmetros do problema. Então, como eu falei, alterar o alfa, o beta, a porcentagem de elitismo, todos os graus de liberdade que foi comentado antes. E também testar, alterar o tamanho do cromossomo. Quanto maior o tamanho do cromossomo, mais fácil fica de ser resolvido. Se a gente botar um algoritmo genético com um cromossomo de tamanho 200, realmente vai ficar muito fácil resolver. Ele vai achar soluções de forma bem tranquila. E daí a gente pode ir testando, pelo menos no paper que a gente leu, eles conseguiram, assim, fizeram um algoritmo genético, e se o tamanho do cromossomo for 50 ou mais, ele acha uma solução dentro de 1 hora sempre. Aí, conforme vai diminuindo o tamanho do cromossomo, vai diminuindo a porcentagem de instâncias que ele resolve. Até que, tipo, pro tamanho 20 e poucos, ele resolve só 30% das instâncias. Enfim. Ali, sobre as instâncias, a gente vai testar em instâncias aleatórias, que vão ser geradas aplicando 100 movimentos aleatórios a partir do cubo resolvido. Como assim? O diâmetro do grafo é 26, no caso da Power Turn Metric. Aplicar 100 movimentos, e, tipo, ele tem cada estado alcança 18 outros estados, então ele tem um branching factor alto. A gente acha que 100 movimentos a partir do cubo resolvido praticamente gera uma instância aleatória, então bem tranquilo gerar instâncias aleatórias. E para instâncias difíceis, a gente vai usar o dataset do site do Cossimba, que tem instâncias cujo menor número de movimentos para resolver é 26, ou seja, tem as instâncias mais difíceis possíveis. O que é, enfim, a gente pode testar que são instâncias tipo, manualmente feitas para alternar o nosso algoritmo. Aí aqui as referências. Esse aqui é o paper que tipo, resolveu o problema do God's Number, né? Que ele fala que o diâmetro do grupo do Rubik's Cube é 20, lembrando que eles usam a half-turn metric, o diâmetro no caso da Power Turn é 26. Aí esse daqui fala sobre os diferentes algoritmos para resolver o cubo mágico, ele vai falar sobre os algoritmos determinísticos. Aqui é o site do Cossemba, que tem bastante informação interessante, e tem os datasets. Esse daqui foi o principal paper que a gente usou, porque ele usa simulated annealing e algoritmos genéticos para resolver o cubo. É um paper bem recente, com resultados muito bons,
que cita os outros papers, inclusive. E aqui é o paper do Richard Karff, que fala sobre o algoritmo exato para resolver o cubo, é o Karff's algorithm, que usa pattern databases, que é esse pré-cálculo aqui do Learnmod. E é isso. Obrigado por assistir.